Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para estudarmos a Bíblia. Hoje eu quero concluir o capítulo 3 de Romanos. Ontem eu estudei com vocês o versículo 1 até o versículo 18, e hoje eu quero estudar do versículo 19 até o versículo de número 31. Está escrito assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pela obra da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem, amados. Vamos comentar esses dois versículos para prosseguir. O apóstolo Paulo, ele se identifica no primeiro versículo do capítulo 1 como sendo o autor da carta aos Romanos. Eu tenho o costume de dizer, amados, que quando nós formos entregar alguma profecia ou uma palavra de exaltação, se nós não estivermos presentes para entregar, nós temos que nos identificar, dizendo quem somos, o local de onde estamos falando, para que haja veracidade daquilo que falamos. O apóstolo não estava de corpo presente na igreja de Roma, então ele usa a expressão Paulo, servo de Deus. Ele não diz que ele era apóstolo, ele diz apenas o seu nome. Ele se apresenta e logo mais adiante ele diz ser o apóstolo de Cristo. Muitas vezes o seu título não é tão importante quanto a entrega daquela mensagem que você está entregando. O versículo 19 e o versículo 20, ele vem mostrar-nos acerca da justificação pela obra da lei. Porque em Roma havia os judeus que procuravam de toda forma fazer com que os novo convertidos da Igreja de Cristo viesse a se circuncidar e a cumprir as ordenanças da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo refuta essa ideia judaica, dizendo que a lei ela apontava para Cristo. E ele vem dizendo que a lei não tem como justificar. Não tem como você ser salvo pela obra da lei, pela obra. Todos devem declarar-se culpados diante da lei. A culpa antes Deus e as palavras. Mas nenhum homem pode ser justificado por uma lei que o condena por transgredi-la. A corrupção de nossa natureza sempre impedirá toda a justificação por nossa própria obra, amados. Então o apóstolo diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque a lei, quando você conhece a lei, você descobre o seu pecado. Então vamos continuar no versículo 21 e diante, onde diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja bem, agora está manifestada a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ele recebe o testemunho tanto da lei quanto dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que
todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? E não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Muito bem, amados. Eu gosto de ir por etapa, para não criar confusão. Então, é muito bom estudar a palavra de Deus, analisar a palavra de Deus. Nós vemos que o apóstolo, ele fala acerca da justificação a partir do versículo 21. Que deve o homem culpável permanecer submetido para ir sempre, ou seja, para continuar sempre. Esta é a ferida aberta para sempre. Então, nós vemos que quando o apóstolo trata sobre a lei, ele mostra que há uma ferida que está aberta, que precisa ser curada. A lei não, ela mostra-nos o pecado, ela mostra a ferida, e nós precisamos agora da cura. Ser liberto, ser curado. Então o homem, quando ele descobre a sua culpa, ele acaba sendo submetido a uma ira vindoura. Então existe uma ferida aberta. E Deus, ele é bendito. Ele mostra-nos agora que existe um novo caminho. Que existe um outro caminho que está aberto para nós. Não o caminho mais da lei, mas da justiça. E a justiça de Deus, ou seja, a justiça na ordenação, na execução da própria lei. A lei foi cumprida na totalidade através de Cristo. Então, quando existe essa aceitação, quando nós aceitamos que Cristo, ele é o verdadeiro sacrifício, então cumpre-se na totalidade a lei sobre a nossa vida, e é ofertado agora a graça a cada um de nós, e nós recebemos essa graça por meio da fé. E por essa fé que em Jesus Cristo, ou seja, no seu sacrifício, nós recebemos a salvação. Ele se torna o nosso Salvador. Ele torna aquele que foi ungido para nos salvar. Que isso significa o nome de Jesus, ele passa a ser
encabeçado em toda a nossa atitude em um ato de fé. Então, quando nos tornamos servos de Jesus, acontece a nossa justificação diante do Pai. Mas isso só ocorre mediante a fé. A fé justificadora respeita a Cristo como Salvador. Respeita a Cristo como sendo o verdadeiro sacrifício. E esse respeito, ele cumpre seus 3 ofícios. Ou seja, ungido, profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus foi ungido como profeta, como sacerdote, como sendo o rei de todo o reino, onde Deus o coloca como sendo o nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, debaixo da terra também existe vida. E tudo isso Jesus cumpriu. Ele purificou a terra. Quando o sangue dele toca na terra, ele faz a inversão de que quando o sangue de Abel tocou a terra, quando Caim mata Abel e o sangue de Abel toca na terra, a terra abre sua boca e bebe o sangue de Abel, e a partir daí a terra pede mais e mais sangue que seja derramado. Agora o sangue de Jesus, ele purifica, ele faz a inversão, ele purifica a terra novamente. Ele se torna, portanto, profeta, sacerdote e rei. Mas isso só ocorre mediante a nossa fé. Essa fé que passa a confiar nele, que passa a acreditar que ele é o verdadeiro sacrifício. E o aceita e se afirma nele. Se afirma a ele. Em todo isso, os judeus e os gentios são por igual, passa a ser colocado no mesmo barco, tanto judeus quanto gentios. Porque antes os judeus nem se comunicava com o gentio. Para ele, o gentio que éramos nós, éramos um povo imundo. Mas agora nós somos colocados na mesmo patamar dos judeus diante de Deus. Não há diferença, não há distinção para Deus. Deus considera tanto judeus quanto os gentios que aceitaram a Cristo como sendo o seu filho, colocando-nos na condição de co-irmão dos judeus. Então nós somos agora bem-vindos a Deus por meio de Jesus Cristo. Para Deus não há diferença. Sua justiça está sobre todo aquele que crê no seu Filho. Essa justiça não é só oferecida aos judeus, mas a todos que crê. A todos aqueles que se colocam diante de Deus como servo de Jesus. Você não se coloca sobre ele como uma coroa, como simplesmente como servo de Jesus. Então, esse é aquilo que nós chamamos de uma graça ofertada livremente a cada um de nós. É aquele que nós chamamos de livre graça, ou seja, pura misericórdia. Nada há em nós que mereça tais favores, amados. Mas Deus livremente, Ele ofertou a nós uma graça. Então, isso chega a nós gratuitamente. Nós não merecíamos tais favores, mas Ele chega a cada um de nós gratuitamente. Porque Cristo, Ele comprou a nossa dívida que tinha com Deus. Ele pagou o preço. A fé tem
consideração especial pelo sangue de Jesus Cristo. Então Cristo, ele paga a nossa dívida, ele é o nosso tutor. Ele passa a ser o dono da nossa vida. Agora, se nós não o aceitamos, ele não nos obriga a seguir. Mas a salvação está ofertada para todos. E todos aqueles que o recebem, torna-se filho de Deus. Porque passa a crer no sangue de Cristo, que o sangue tem o poder de purificar a vida. Como aquele que fez a expiação, Deus declara a sua justiça nisso tudo. Ele fica claro que odeia o pecado, quando nada inferior ao sangue de Cristo, não existe mais nada que possa agora nos condenar se estivermos em Cristo. Então, Deus ele ficou satisfeito pelo sacrifício feito em favor do pecado. E ele aceitou esse sacrifício como sendo perfeito. Aquele que cobrava a dívida ao pecador, ele não tem mais o direito de cobrar, porque o sacrifício foi feito. Havia uma exigência acerca de que houvesse um sacrifício. Então agora é demonstrada a justiça, já que Jesus tornou o fiador e pagou. Ele aceitou esse pagamento por satisfação completa. Então Jesus ele se torna o nosso fiador. Passamos agora de escravo do pecado para ser servo de Cristo Jesus. Estamos livres para fazer o que quisermos. Agora, se nós voltarmos ao nosso velho dono, seremos escravizados novamente. Mas Cristo já nos libertou. Não há mais como pagar o preço pelo nosso pecado. O nosso pecado foi completamente pago por Cristo Jesus. Agora no versículo 27 até 31, Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? E não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Muito bem, amados. Primeiro, a circuncisão, ele veio depois que Abrão, por meio da fé, ele abandona a terra dos seus pais e segue a orientação de Deus. Quando Abrão faz isso, ele faz não é pela lei, porque a lei ainda nem existia. Ele faz isso mediante a fé. Mais tarde nós sabemos que Abrão é circuncidado. Mas tudo isso foi um ato de fé, que demonstrava um sacrifício que deveria ser feito. Então nós vimos que aqui do versículo 27, para concluirmos até o 31, diz que Deus exaltará grandemente a obra da justificação, que é a salvação dos pecadores, desde o primeiro ao último. Então, para silenciar a nossa jactância, agora se formos
salvado por nossas obras, não seria excluída a vanglória, mas o caminho da justificação é pela fé. E se nós fôssemos salvos pela obra, então esse caminho da salvação seria excluído para sempre. E todos nós ainda permaneceríamos sobre o domínio do nosso pecado. Contudo, os crentes não são deixados com autorização para transgredir a lei. Porque a lei, ela é perfeita, é boa. A fé é uma lei. E também é uma graça que opera onde quer que estejamos, que opera em verdade, mas opera pela fé, que é um ato de obediência ou uma boa obra, senão a formação de uma relação entre Cristo e o pecador que poderia ser rompido. Então, quando nós tornarmos servos de Deus, nós somos justificados e somos até chamados de crente, porque Jesus falou para Tomé: seja crente, Tomé, e não incrédulo. E aí nós somos perdoados. Quando aceitamos a Cristo como sendo o sacrifício perfeito, então somos perdoados e justificados por amor desse Salvador Santo. O que o incrédulo não compreende é que ele, quando não acredita, ele não está unido ao relacionamento deste grande Salvador. Não está unido a Cristo como sendo Ele o Salvador. Quando você torna-se incrédulo ao sacrifício de Cristo, você permanece submetido à condenação. A lei ainda é útil para convencer-nos de que existe um pecado passado e para dirigir-nos rumo ao futuro. Embora não possamos ser salvos por meio dessa lei, porque só podemos ser salvos pelo pacto do sangue de Cristo, porque a lei era um pacto que levava o ser humano até o próprio Messias. Mas agora, Cristo já se manifestou ao mundo. Então precisamos reconhecer que existe um novo pacto, uma nova aliança. E precisamos nos submeter a ela. Porque Cristo é o nosso mediador. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós somos perdidos, pecadores, errantes, em um mundo contaminado. Foi um grande prazer, amados, estudar essa segunda parte do capítulo 3 de Romanos com vocês. Eu provavelmente estarei dando um tempo no estudo de Romanos, porque estou gravando a mensagem falando sobre as boas novas de salvação. E estou elaborando esse estudo bíblico e estarei procurando gravar à noite, devido ao meu horário de trabalho. Que Deus vos abençoe, graça e paz para todos. Quando for possível, estarei voltando a gravar a mensagem de Romanos, do capítulo 4 em diante, e também o livro de Provérbios, que eu parei por enquanto. Mas estaremos estudando a palavra de Deus sempre que for necessário. Amém?